Olá meus queridos, tudo bem? Estamos chegando hoje na nossa última videoaula sobre esse curso abençoado que é o curso do Fruto do Espírito Santo. Se você não viu as outras aulas, eu recomendo você dar uma olhadinha. Então vou deixar um cardzinho aqui, ó. Clica nele e começa assistindo a primeira videoaula e vai acompanhando essa sequência de estudos que eu tenho certeza que vai te abençoar. Chegamos à última videoaula e hoje nós vamos querer falar sobre este tema que é as obras da carne. Arrepender-se quer dizer odiar o pecado e abandoná-lo. Arrepender-se quer dizer odiar o pecado e abandoná-lo. Usando essa figura de uma árvore que produz frutos, existem dois tipos de árvores. Aquela que produz frutos bons, bonitos e vistosos, e aquela árvore que produz frutos feios, mirrados ou não produz frutos. E por que nós vamos falar hoje sobre as obras da carne? Porque as obras da carne representam os frutos da nossa carne, que são de uma árvore mirrada, uma árvore que produz frutos feios, uma árvore que não tem uma boa saúde. E nós temos que olhar para isso também, para entender que nós também temos que combater essas obras da carne, esses frutos que são negativos. E quais são esses frutos? O texto nos traz aqui uma lista de 15 obras que são pecaminosas, que nós não podemos viver, mas não é uma lista fechada, né? Inclusive ele termina dizendo e obras semelhantes a estas. Mas quais são? Elas se dividem em 4 grupos, falamos um pouco sobre isso semana passada. O primeiro grupo é com relação à nossa sexualidade, então é a prostituição, a impureza, a lascívia. O segundo grupo é o grupo de pecados com relação a Deus, que é a idolatria, é a feitiçaria. O terceiro grupo é o grupo que tem a ver com o nosso próximo, que tem a ver com a inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, ciúmes. E a última parte desses pecados tem a ver com o pecado contra nós mesmos, que tem a ver com os nossos vícios, que tem a ver com a bebedeira, que tem a ver com a glutonaria, né? E outros vícios também que hoje em dia as pessoas são atacadas. Essas são obras da carne das quais nós temos que combater e temos que lutar para nos afastar. Vejam, Mateus 7,16 diz assim que pelos frutos conhecereis. Nós vamos conhecer as pessoas, vamos identificar as pessoas se elas estão com Cristo, estão indo para um caminho certo, um caminho do céu ou não, pelos frutos. Você já ouviu aquela pessoa dizendo assim, quem é você para me julgar? Só porque eu bebo, só porque eu fumo, só porque eu cometo adultério, só porque eu faço isso, faço aquilo. Quem é você para me julgar? Você está me julgando. Já ouviu pessoas falando isso? Pois é, nós não somos ninguém para julgar o próximo e nós não temos o direito de julgar o próximo. Mas a palavra julga as pessoas, ela me julga, ela te julga, a palavra ela aponta os nossos erros. E uma das coisas que Jesus deixou bem claro é que cada pessoa vai ser identificada pelos frutos que elas dão. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui, quando ele diz que pelos frutos conhecereis. E se nós ligarmos isso com o que Paulo escreveu a Gálatas, nós vamos saber quais são os frutos. Uma pessoa que produz fruto do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, só podem estar com Cristo, só podem andar com Cristo, porque são os frutos que o Espírito produz. Mas uma pessoa que produz frutos da prostituição, da impureza, da idolatria, da feitiçaria, da ira, da discórdia, dissensão, facção, inveja, ciúmes, bebedices, glutonarias e outros vícios, só pode estar longe de Cristo, porque estar longe de Cristo é que produz esses frutos. Então ninguém pode julgar ninguém e ninguém sabe do futuro espiritual da pessoa. Todo mundo tem salvação e a graça de Deus se manifesta a todas as pessoas de maneira misteriosa. Mas nós podemos observar uma pessoa aqui na vida se ela está andando num caminho bom, de paz ou não. E nós não olhamos para os frutos para apontar dizendo você vai para o inferno, você é mau, você é isso. Não, a gente olha para as pessoas para dizer, ei, esse caminho vai te trazer sofrimento, vai te trazer dor. Deixa eu te apresentar um caminho que é sobremodo excelente. Deixa eu te apresentar um caminho que vai te trazer paz, alegria, que vai te trazer salvação. Então nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos, mas não para apontar o dedo, e sim para ajudá-las a ver e entender o amor e a graciosidade de Deus. Mas vamos observar um pouquinho quais são os frutos
né, da carne, quais são as obras da carne que nós temos que combater. O primeiro grande grupo que eu falei então é o grupo dos pecados com relação à sexualidade. O texto nos diz aqui esses 3 pecados. Nos diz a prostituição, que pode ser também entendido como todo tipo de imoralidade sexual. Prostituição não é só pagar por sexo, mas é viver de uma maneira imoral, viver sua sexualidade de um modo imoral, de um modo errado, de fora do padrão de Deus. Tudo isso tem a ver com a prostituição, viver o sexo fora daquilo que o Senhor determinou para nós vivermos. Então isso tudo tem a ver com prostituição. É a impureza, né, que tem também muito a ver com isso, viver um sexo impuro, e a lascívia, que também poderia ser traduzido como ações indecentes, né? Todo tipo de ação indecente na área da sexualidade, né, também pode ser considerado como um pecado, né? Ficar se exibindo, ficar mostrando o seu corpo, ficar tentando seduzir uma pessoa que é casada, ficar tentando estimular alguém para ter uma relação sexual com ela, isso já é pecado na área da sexualidade, é uma ação indecente, já é lascívia. No último vídeo, queridos, eu falei que o sexo é algo de Deus, é algo que Deus criou para o homem e para a mulher, e ele foi feito para ser vivido dentro do casamento entre o homem e a mulher. E ali eu falei que tudo que é diferente disso é pecado, ou seja, sexo fora do casamento é pecado, seja antes do casamento ou seja durante o casamento. Mas Jesus Cristo, ele amplia um pouco isso, porque não apenas na ação, Jesus Cristo diz que só no pensar também é pecado. Olha o que diz aqui o texto. Eu, porém, vos digo, diz Jesus Cristo, qualquer um que olhar para uma mulher com um desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Ou seja, Jesus Cristo diz não apenas o agir, o fazer, o ter relação física, mas o próprio fato de pensar de maneira impura com relação a outra pessoa, já está pecando dentro desses pecados da questão da prostituição, da imoralidade sexual. O segundo grupo de pecados que o apóstolo Paulo traz aqui tem a ver com a nossa relação com Deus. E ele coloca aqui a idolatria e a feitiçaria. Veja, Deus já tinha determinado ao povo de Israel no primeiro mandamento: eu sou o Senhor seu Deus, não tenha outros deuses diante de mim. Esse já é o primeiro mandamento, e é sobre isso que fala aqui, sobre ter outros deuses. O texto fala aqui sobre idolatria, que também poderia ser traduzido como adoração a ídolos. Sempre que nós adoramos a qualquer outra coisa que não é Deus, nós estamos pecando contra Deus. O que é prestar culto? Prestar culto é cantar hinos, é fazer orações, é clamar por intervenção daquele outro ser. Então sempre que nós fazemos isso para qualquer outro ídolo, para qualquer outro tipo de espécie, nós estamos pecando contra Deus. E feitiçaria não é apenas o mago, né? Mas feitiçaria também é todo tipo de crendice, de superstição, todo tipo de confiança, é confiar em qualquer outra coisa que não é Deus em nossa vida. Tudo isso é pecar contra Deus, e nós não podemos cometer esses pecados. Nós temos que adorar apenas a Deus, somente a Ele prestar culto, somente a Ele pôr a nossa confiança, e não precisamos nada mais do que Ele, confiar plenamente nele. O terceiro grupo de pecados, então, tem a ver com o nosso pecado com relação ao próximo, e esse é o grupo maior. E como eu coloquei já no último vídeo, por que esse é o grupo maior? Porque sempre a relação com o próximo é muito mais difícil do que se relacionar com Deus ou se relacionar comigo mesmo. Então, por isso também a advertência, o alerta para os pecados com o próximo é uma lista maior para podermos estarmos atentos. E quais são alguns dos pecados que o apóstolo Paulo colocou aqui nesta carta para que nós estivéssemos atentos para não pecar, para não cair neles? O primeiro é inimizade. E inimizade poderia ser também traduzido como o ódio, sabe? De odiar todo mundo, brigar com todo mundo, de não ser... Inimizade é o oposto da amizade, não é só não ter amigo, mas é ser inimigo de todo mundo, brigar com todo mundo, ter ódio de todo mundo, ser revoltado contra todo mundo, ninguém presta, todo mundo é ruim, todo mundo é mau. Isso é inimizade, e nós temos que cuidar com isso, não ficar criando esse rancor, essa amargura dentro do nosso coração. O segundo está relacionado com esse, que é porfias. O que é porfias?
Porfias é briga, pessoa que é briguenta. Tem pessoas que até não são inimigas de todo mundo, mas briga o tempo todo, discute o tempo todo, bate boca o tempo todo. Às vezes briga e logo depois já está de boa, mas precisa brigar o tempo todo, precisa dar uma alfinetada o tempo todo, precisa bater conta o tempo todo. Esse é um segundo pecado que nós temos que cuidar. O terceiro é o ciúme. Ciúme nós entendemos o que é ter ciúme das pessoas, né, com quem nós relacionamos. O ciúme geralmente nós pensamos de marido e mulher ou de namorados, também, mas tem pessoas que têm ciúme de amizades, tem pessoas que têm ciúme de parentes, de primo, de filho, de pai, né? Então todo e qualquer tipo de ciúme é pecado e nós temos que tomar cuidado. Depois disso vem a ira, né, que são aqueles acessos de raiva, pessoas que estouram o tempo todo, podemos dizer com isso, sabe? Aquela pessoa que quando alguém machuca, ela já estoura com ela, quando alguma coisa acontece errada, ela já estoura com tudo, né? Isso é ira, é um pecado que nós temos que tomar cuidado. Depois vem a discórdia. O que é discórdia? Discórdia não é só ficar discordando de tudo, mas discórdia tem muito a ver com egoísmo, sabe? Eu discordo de todo mundo que não faz as coisas como eu quero. Se não é como eu quero, eu discordo. Então a discórdia tem muito a ver com o meu egoísmo, a minha vaidade, com satisfazer a minha vontade, com que tudo tenha que ser como eu quero. Se eu não tiver o controle, não for como eu quero, eu estou discordando, eu não vou concordar com nada, não vou aceitar nada diferente do que eu penso. Esse é o pecado da discórdia. Aí o próximo é a dissensão. O que é dissensão? É uma desunião, né? Você promover a desunião, ficar o tempo todo criando separação dentro de um grupo, nunca estar junto com as pessoas, nunca abraçar junto a ideia de ser um corpo, né? Então isso é desunião, querer estar à parte de todo mundo, isso é desunião. E similar a esse é a facção, que é dividir literalmente. Tem a desunião que nunca está junto, mas dividir é cada um para um lado, né? Então eu não concordo com algumas pessoas dessa igreja, eu vou dividir e vou criar uma outra igreja. Isso é divisão, isso é pecado. Se não está certo, eu divido, vai cada um para um lado, né? Não pensa como eu, quer saber, em vez de tentar trabalhar suas diferenças, a gente divide e cada um vai para o seu canto. Esse é um pecado. E o último pecado, então, listado aqui, com relação ao próximo, é a inveja. Ficar invejando as pessoas, invejando o que as pessoas têm, seja no âmbito da espiritualidade, né? Tem pessoas que invejam a espiritualidade dos outros, invejam o relacionamento que as pessoas têm com Deus, invejam a autoridade que a pessoa tem para pregar, invejam o dom que a pessoa tem para tocar música, para evangelizar, entende? Então, essa inveja pode ser no campo da espiritualidade, pode ser no campo do emocional, né? Inveja a esposa, o marido que a pessoa tem, inveja os filhos, inveja a família, inveja o estilo de vida que a pessoa tem, e pode ser também no material, né? Inveja a fortuna que a pessoa tem, inveja os bens materiais que a pessoa adquire, né? Então todo esse tipo de inveja para com as coisas do próximo é pecado. E o quarto e último grupo é o grupo dos pecados para mim mesmo, que são os vícios, né? Pecados que eu cometo contra a minha própria pessoa. Aqui ele lista só dois, ele lista a bebedice, que é o vício pelo álcool, né? Não vamos entrar aqui em discussão se pode ou não pode beber, aí tem uma discussão muito longa que poderíamos fazer só uma videoaula sobre isso, mas aqui especificamente é uma pessoa que é viciada em álcool, uma pessoa que é dependente do álcool, uma pessoa que é alcoólatra, né? Então o vício, qualquer tipo de vício, ele faz mal. Ele tem aqui também a questão da glutonaria, né, que muitas vezes é traduzido apenas como o comer demais. Tem pessoas que realmente são viciadas em comer, e isso é um pecado, mas vai além disso. Além de comer demais, tem a ver com orgias, tem a ver com farra, tem a ver com uma vida libertina, de ficar o tempo todo comendo e festejando e tá nem aí para nada, né? Então isso se torna um vício na vida das pessoas, mas nós poderíamos colocar muitas coisas, né? Nós temos o vício pelos eletrônicos, nós temos o vício, hoje em dia é muito normal o vício nas redes sociais, nós temos a questão da pornografia, que também é um vício, nós temos muitos outros vícios, né? Muitas outras drogas que foram surgindo, né? Algumas camufladas como boazinhas, como o cigarro, o narguile, o cigarro eletrônico, outras que a gente sabe abertamente, todo mundo sabe que é errado, que é até proibido por lei, enfim, todo tipo de vício, tudo aquilo que cria uma dependência no meu corpo,
é algo que eu preciso me afastar. Por quê? Porque é pecado, porque me afasta de Deus. Para ajudar a entender um pouquinho mais isso de maneira prática e como combater esses pecados, como viver de acordo com a vontade de Deus, eu vou deixar um videozinho aqui em cima também, que eu fiz já faz um tempinho atrás, mas que fala como manter a chama acesa. Então dá uma assistida nesse vídeo também, terminando esse aqui, assiste esse ali, que eu tenho certeza que vai te edificar. É só clicar no i que aparece aqui no vídeo depois e você pode aí assistir também esse vídeo, beleza? Voltando então aqui, queridos, como ter vitória sobre as obras da carne, como vencer as obras da carne. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo vier, e ele já veio, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem faz com que a gente entenda que o pecado é pecado, quem faz com que a gente tenha força para lutar contra o pecado e quem faz com que a gente vença o pecado é o Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós precisamos buscar. À medida que nós buscamos o Espírito Santo na nossa vida, ele começa a produzir os frutos bons e esses frutos bons eles substituem os frutos ruins. A partir do momento que eu vivo o amor, eu paro de me destruir, paro de destruir meu próximo, paro de destruir o meu relacionamento com Deus. À medida do tempo que eu vou sendo uma pessoa paciente, eu paro de ser uma pessoa irada. Então assim, a partir do momento que eu busco o Espírito Santo na minha vida, ele vai produzindo frutos bons e vai me afastando e vai tirando de mim todos os frutos maus, todas as obras da carne. Então é o agir do Espírito Santo que produz em nós essa vitória, essa capacidade de vencer e de mudar de vida, de ser uma árvore ruim para nos tornarmos uma árvore com bons frutos. E queridos, o Espírito Santo ele produz isso em nós, ele faz isso em nós só por causa de uma coisa, só por causa de uma pessoa, só por causa de uma ação. O Espírito Santo ele produz isso em nós, ele nos dá essa vitória, porque Cristo Jesus ele pagou o preço dos nossos pecados. Não se esqueça, o salário do pecado é a morte, nós mereceríamos morrer por causa dos nossos pecados. Mas como Cristo Jesus morreu por nós na cruz, ele nos deu a capacidade de sermos perdoados, transformados, de vivermos essa liberdade que ele produz. Então Jesus Cristo pagou o nosso preço, e porque ele pagou o nosso preço e veio o Espírito Santo, é que nós podemos gratuitamente, não por obras próprias, não por algo que eu faça, mas pela misericórdia, pelo amor de Deus, pelo agir do Espírito Santo, nós somos libertos dos nossos pecados e somos transformados em árvores que produzem esses bons frutos. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender deles, confessar eles diariamente para Deus. Por que diariamente? Porque todo dia de novo o diabo está ao nosso redor tentando nos derrubar. Então todo dia precisamos olhar para nós, ver os pecados que cometemos, reconhecer que eles são pecados, nos arrepender desses pecados e colocar eles diante do Senhor, dizendo: Cristo Jesus, me perdoe, tire esse fruto ruim e produza em mim os frutos do Teu Espírito Santo. Que essa seja a sua oração diária, assim que você acordar e antes de você deitar. Que Deus te abençoe e vamos agora, a partir desse momento, cada dia mais buscar os frutos do Espírito Santo. Amém? Queridos, se você gostou desse curso, eu quero aproveitar e te convidar. Tem um outro curso similar a esse que fala sobre a vida de fé, sobre os desafios, as dificuldades, sobre as nossas posturas que temos que tomar diante do mundo. E esse é o curso sobre o credo apostólico, é um curso que já lancei um tempo atrás, antes mesmo do fruto do Espírito Santo. E eu vou deixar também aqui assim o cardzinho, se você quiser fazer esse outro curso, eu tenho certeza que vai abençoar e edificar a sua vida. Você que é mentoreado por mim nesse curso, então lembre-se de fazer suas atividades que nós mandamos juntos no PDF. Se você não gostaria de ter o material, é só comentar aqui embaixo que a gente enviou o material para vocês. E eu desejo as ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida e que você possa continuar crescendo como uma árvore saudável nos caminhos de Deus, produzindo os bons frutos que o Espírito Santo tem para produzir em você. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até a próxima.